Boa noite, meus queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia! Iniciando agora, graças a Deus, com a live que eu gosto muito, porque ela diz, você sabia? Então nós sempre buscamos da parte de Deus, claro. Meu amigo, o Espírito Santo sempre coloca no meu coração uma palavra que venha nos ajudar a ter mais maturidade cristã. E hoje eu lendo Salmo 68, verso número 6. Que coisa maravilhosa! E eu te convido hoje abrir aí o teu ouvido, que o Senhor Jesus leve a sua mente cativa, presa à presença dele, para que ninguém nada roube aquilo que o próprio Espírito Santo trará a você, ministrando ao seu coração, ministrando aquilo que Deus pôs no meu coração. E hoje, algumas respostas serão dadas de acordo com a palavra de Deus. E eu amo, gente, porque Deus sempre traz a resposta, sempre chega na hora certa. Mas o Salmo de número, gente, 68, glória a Deus. E o verso 6, o que diz lá? Diz o seguinte, olha, Deus faz, quem que vai fazer alguma coisa aqui é Deus, não esqueça disso. Deus faz que o solitário viva em família. Olha só a palavra, mas olha o que vem depois dessa palavra, que Deus faz que o solitário viva em família, liberta os presos e o faz prosperar. Mas os rebeldes habitam em terra árida, seca. Salmo 68 e o verso 6. O que eu quero hoje comentar, falar um pouquinho com vocês? Queridos, aqui hoje eu quero tratar um pouquinho sobre renunciando à rebeldia. Reflita um pouquinho sobre esse assunto, porque nós já, principalmente quem lê, principalmente quem gosta de ler, já temos aí alguns relatos que a Bíblia comenta sobre Israel. Israel tirado com o braço forte, né, ali do Egito, Deus conduzindo, Deus sempre se fazendo presente e o povo sempre murmurando, sempre demonstrando a sua rebeldia. E no final disso tudo, para quem gosta de ler, Deus pediu a Moisés que separasse 12 espias. A terra já estava prometida, o próprio Deus tinha dado, mas não muito satisfeitos, 10 daqueles espias trouxeram e pronunciaram um relato que toda a congregação de Israel murmurou e se rebelou. E não só contra Deus, contra Moisés, contra Josué e contra Calebe. Entende como essas palavras, quando ela vem é para nos ajudar a não errar. Se estamos errando, reconhecer o erro, para que a gente possa ter de Deus o que está sendo citado. Deus faz que o solitário viva em família, liberta os presos e o faz prosperar. É palavra que tem muitas vezes para mim e para você uma chave, uma vitória, porém, escute um pouquinho, esteja atento, Deus tem algo para mim e para você. Gente, quando a base é quebrada, entra a rebeldia. Entra também a insanidade, o transtorno e a catástrofe. E essas são as consequências que vêm como visitação real. Para quem não sabe, todo ato de rebeldia é a revelação revelação de insanidade, e digo mais, o próprio indivíduo que não se submete é insano. Gente,
O que muita gente não sabe, aí veio você sabia, que rebeldia não se administra, rebeldia se resolve. Nós, como discípulos do Senhor Jesus Cristo, precisamos aprender com Deus como vencer a rebeldia. Porque Deus, queridos, Ele não administra a rebeldia, Ele elimina o problema. Consegue entender o que Deus está falando comigo, com você hoje? Se você ouvir, se você ouvir coisas sobre rebeldia, corra, como é que é? Sim, corra, não conviva, não se misture, não faça parte. Não, querido, corra, sabe? Corra, e vou dizer o porquê corra. Corra e resolva. Não é correr e largar, entendeu? Corra, não faça parte, não se misture, mas resolva. Não deixe para depois. Com a rebeldia, queridos, não se brinca, nem se deixa para depois. Deus, preste atenção, Deus foi imparcial com Lúcifer, expulsando-o, e mesmo assim, ele expulsou, mas mesmo assim, ele ainda levou consigo um terço de anjos que já havia aderido à rebeldia, e quando se deram conta, já eram demônios. Você consegue entender aí? Porque o inimigo sempre tenta colocar. E esse colocar, muitas vezes, ele coloca usando uma situação, usando uma pessoa, usando algum tipo de argumento, usando alguma coisa que mexa com você, que tire você da sua tranquilidade. E aí vem certos argumentos tentando dizer a você, você concorda? Você está de acordo? E aí que é o perigo, porque muitas vezes por trás de tudo isso aí, há o intuito e a astúcia do inimigo de causar rebeldia e causar também uma cisão em meio à família, principalmente a família chamada Igreja de Cristo. Observe as coisas como elas são. Gente, o que eu quero dizer para você, se você hoje entender o que Deus pede a mim e a você, e o que Ele pede a mim, para você, a mim e a todos nós, quero até corrigir, é que a gente deve guardar, mas guardar o quê? Guardar o coração. Sim, se você ler lá em Provérbios, capítulo 4, verso 23, lá diz o seguinte: guarda com toda a diligência o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Não deixe, meu querido, minha querida, não deixe que o seu coração o leve a desejar o que é do outro. Ponto. Não seja controlado pelas suas emoções, mas pelo Espírito Santo de Deus. É Ele que deve controlar. Ei, peça ao Espírito Santo de Deus que Ele adentre, que Ele mude, que Ele restaure e que Ele venha lhe controlar. Gente, essa é a única forma de se proteger contra a rebeldia. Você está entendendo? Se você está entendendo, como eu, diga amém, glória a Deus, ok? Poxa vida, vamos pensar mais um pouquinho, vamos avançar mais um pouco, vamos mergulhar mais um pouco na palavra do Senhor. O que a Bíblia tem a nos dizer sobre essa questão da rebeldia? Por que ainda, infelizmente, na casa de oração, na Igreja de Cristo, há pessoas que ainda não guardam seu coração e têm dado lugar à murmuração e à rebeldia? Por que será, né? Vamos pensar um pouquinho, vamos mergulhar? Pois bem, olha, primeiro ponto, gente, ao narrar a investida de Lúcifer, em busca do quê? Em busca de adoração, vemos que a única administração que o diabo fez foi falida.
graças a Deus. Tentou que persuadir outros anjos a adorá-lo, e assim roubaria o lugar de Deus, mas nada disso prosperou. Isaías capítulo 14, um dia você quiser, mergulhe lá, leia com muita calma. Isaías capítulo 14, diz que ele caiu como fosse um raio e se tornou esse ser desfigurado. E assim se tornaram todos os que são rebeldes. Aí vem uma questão que você tem que parar para pensar. Todos os rebeldes são desfigurados e se identifica com o próprio Lúcifer, o pai da rebeldia, o pai da mentira, tornando-se assim, segundo a palavra, filho do diabo. E aí é onde a gente tem que começar, gente, guardar o nosso coração e pedir que o Espírito Santo, ele sabe, venha guardar. Porque nós, infelizmente, eu tenho que dizer isso, nós ainda estamos sujeitos a esses tipos, sabe, de atitude. Infelizmente você ainda está na terra. Infelizmente você pode, sabe, querer dizer, me tenha por excusado, mas na verdade você já está seguindo outro caminho. Ninguém manda de mim. Ninguém manda de mim, ninguém vai dizer nada, ninguém isso, ninguém aquilo. Querido, por que será que Deus... Eu sempre cito essa passagem lá em Efésios, capítulo 4, depois você vai lá, 11 e 12. Deus deu à sua igreja o ministério do qual sempre eu comento, que é o apóstolo, o evangelista, o pastor, né? Tá lá, leia lá, vai, mestre e o profeta. Será que está escrito ali só por estar escrito? Será que a gente arrancar esse Efésios 4, 11 e 12, tá tudo resolvido, não vai ter problema nenhum? Por aí já começa uma certa rebeldia, porque ali está dizendo por que Deus deu à igreja. É um ministério, querido. Tem tantas pessoas que fazem uma confusão tão grande ali, se prende, sabe o que? Infelizmente, a título e nomenclatura. Querido, vamos estudar. Vamos aprender e vamos pedir ao Espírito Santo para guardar os nossos corações. Amém? Se você está entendendo, dê glória a Deus. Gente, não há rebeldia que não tenha, vou repetir essa frase que eu vou falar agora. Não há rebeldia que não tenha sua base em Satanás. Vou repetir. Não há rebeldia que não tenha sua base em Satanás. Por que eu estou dizendo isso e repetir? Gente, afinal foi ele que causou a primeira rebelião. E aonde foi essa rebelião? No céu. Pois bem, foi lá, querido. Ele causou a primeira rebelião, tentando gerar uma mentira. Todo rebelde tem a sua origem, felizmente, no próprio inimigo das nossas almas, Satanás. Se você vê, preste atenção no que eu vou falar, se você vê um motim na igreja de Cristo, oh meu Deus, pode aí ter certeza que a origem veio do próprio diabo. E que você e eu, nós, como pessoas, como discípulos, como servos de Deus, precisamos correr imediatamente para o Pai, Deus Pai, e buscar dele a sabedoria. E não adianta querer administrar, é resolver, ponto final. E aí que está a questão. E aí que às vezes as pessoas não entendem no momento, mas lá na frente ela vai entender. Por que cortou? Por que isso? Por que aquilo? Por que pediu para sentar? Por que tirou, né? E tem certas atitudes que tem que ser tirado mesmo. Por que tirou a função? Por que tirou aquela pessoa que estava administrando? Está aí a resposta de Deus. Não se administra. Vai lá e resolve. Observe, querido, que uma pessoa debaixo de uma revolta e rebeldia, esta pessoa fica realmente desfigurada. O rosto muda, acaba o sorriso, acaba a alegria, é sempre aquele olhar de desprezo,
de falta de harmonia, desrespeito, essa pessoa ela começa a ter no seu próprio rosto aquilo que está infelizmente no seu coração. Essa pessoa que infelizmente ela deixou isso entrar no coração, ela fica como um ser humano, sabe, transtornado ou transtornada. Aí, querido, se você pergunta para essa pessoa, que coisa, você pergunta para ela, está bem, você está bem, tudo bem com você? Ela pode responder, né? Tudo bem. Pô, mas quando você olha o rosto, você vê a atitude da pessoa, não está nada bem. E aí que está a questão. Essa aparência, ela não vai conseguir te convencer. Por quê? Porque todo aquele que tem o Espírito Santo, que não abre mão da palavra, vai ter discernimento de Deus e vai perceber algo está acontecendo lá dentro. Aonde? No coração dessa pessoa. E aí logo você vai ver a manifestação. E não demora, gente, incrível que não demora. Alguma coisa vai sair, alguma coisa vai acontecer, você vai entender. Poxa vida, a pessoa está seguindo por outro caminho. E aí não tem como administrar. Ou você corta, ou você naquele momento já dá um basta final, já resolve. Porque isso, querido, desculpa que eu vou falar, é como um fermento. Para quem está entendendo, para quem está compreendendo, principalmente aqueles que têm função e são ministros da palavra de Deus, são pessoas que pregam, que anunciam, que administram, que estão à frente, que são líderes, está entendendo o que Deus está dizendo. Então não adianta você querer administrar, tem que resolver. E muitas vezes, como está escrito no Evangelho de João capítulo 15, lá está escrito algo importante. Aquele que dá fruto, o próprio Jesus, ele vai o quê? Podar. Aquele que não dá fruto, o próprio Jesus vai o quê? Cortar. Podar é uma coisa, cortar é bem diferente. Já leu isso? Mergulhe lá, Evangelho de João capítulo 15. Vamos avançar mais um pouquinho? Tudo bem? Estamos juntos? Oh, glória a Deus. Gente, imagina uma coisa que eu vou falar agora aqui para você. Pense numa coisa interessante que muita coisa acontece e está acontecendo porque essa rebeldia, infelizmente, muitos que dizem ser discípulos estão seguindo o Evangelho, dizem, né, que estão seguindo o Evangelho, têm dado lugar, infelizmente, muito ao seu eu e nunca ao próprio Cristo, ao próprio Jesus. Se não for do jeito da pessoa, se não for do jeito, né, daquilo que ela imagina, que ela quer que seja, parece que nada está bem. Infelizmente, surge aí toda uma contaminação. E vou dizer mais, esteja preparado porque Deus tem algo para mim, para você hoje nesse Você Sabia. Imagina como mudaram rapidamente, por causa da rebeldia, de anjos para demônios, aqueles que um dia estava lá no céu, louvando, bendizendo, oh meu Deus, e através de um único anjo, que quis ser igual a Deus, que levou um terço de anjos juntos, do momento que eles estavam todos como anjos, agora todos eles são tudo demônio, de um momento para outro. Na igreja, querida, presta atenção no que eu vou falar. Na igreja, principalmente a igreja de Cristo, a igreja que eu e você fazemos parte. E infelizmente nós entendemos que no nosso meio a Bíblia fala que tem joio. E nós não temos como tirar o joio, só o próprio Deus. Olha o que a Bíblia diz, que no final dos tempos os próprios anjos do Senhor vai fazer acontecer toda a diferença. Porém, na igreja não é diferente. As pessoas começam a receber tantas bênçãos, olha isso, tantas bênçãos de Deus, e de repente, intervém, as coisas deixam de ser santos e filhos do Rei Jesus para se tornarem, infelizmente, pecadores, rebeldes e pessoas insubmissas. Poxa, não é tão difícil de você compreender, mas o que acontece que infelizmente não pediu ao Espírito Santo para guardar o quê? Como é que eu falei no começo? Guardar o coração.
E essa rebeldia vai levando homens, mulheres, jovens, adolescentes e às vezes até crianças que já têm um certo entendimento a quedas. E quedas essa que pode levar até, infelizmente, uma separação completa de Deus. Oh, querido, aí vem onde eu sempre peço, nós temos ainda da parte de Deus, oh meu Deus, a oração, a intercessão, o clamor, para que Deus mude, para que Deus guarde, porque a verdade tem que ser dita. Nós temos que orar para que ninguém se perca, para ninguém deixe de estar conosco, ou no céu, na Nova Jerusalém, adorando a Deus. A ideia não é apontar, a ideia não é julgar, a ideia não é afundar o ser humano muito mais para ficar longe de Deus. A ideia é estender a mão através da palavra, para que o Espírito Santo convença, abra o seu entendimento, tire do coração desse ser humano a rebeldia e a insubmissão, principalmente a palavra de Deus. Esse é o meu, seu, nosso papel, ser intercessor, orar, clamar, porque eu estou dizendo, eu, você, todos nós, ainda estamos nessa terra, e nós temos que sempre pedir a Deus, para que o Espírito Santo nos guarde, nos livre de toda má influência, em nome de Jesus. Não sei se você está entendendo, mas eu peço ao Deus que o Espírito Santo te esclareça e abra o teu entendimento, para que você comece a ter a atitude de orar, de clamar, porque, gente, para apontar, reclamar, murmurar, já chega aqueles que estão lá no Egito. Pegou? Entendeu? Compreendeu? Mas aqueles que já estão em nosso meio, aí nós temos que clamar, nós temos que orar, pedir a Deus, porque Ele, o Espírito Santo, conhece o meu, o seu, o nosso coração. Ok? Então vamos lá, estou fechando já. Hoje você sabia, mas deixa eu te dizer algo um pouquinho mais. Gente, se Satanás ele quis mexer nas bases do trono de Deus. Pensa um pouco comigo aí, por favor. Ele quis mexer lá. Você acha, pensa agora, que ele não vai querer mexer nas suas bases? Na minha, nas nossas bases? Claro que ele vai. Claro que ele vai lutar, claro que ele vai pelejar. Por isso que você tem que pedir ao Espírito Santo guardar o teu coração e tome posse. Vai lá em Efésios capítulo 6, verso 10 a seguir, e tome posse da armadura de Deus. Porque nós estamos vivendo os últimos dias da igreja nessa terra. Está para acontecer algo extraordinário. Logo, nós vamos estar todos juntos em nome de Jesus Cristo, aleluia, com Ele lá na Nova Jerusalém. Mas nós temos que estar atento, vigilante, vigiar. Porque, querido, logo vai ser aquele grito, aí vem o noivo, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Querido, olha bem, se Satanás, até corrigindo, quis mexer nas bases do trono de Deus, é claro que ele vai mexer na sua base. Qual é a sua base? Família. É família, foi o que eu li, comecei a ler em Salmo 60, e 8, não foi isso que a gente leu? 68 e o verso 6. Deus faz que o solitário viva em família, liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca ou terra árida. E aí que você tem que entender por que certas coisas estão acontecendo, por que certa prosperidade parou. Por que que você, de uma hora para outra, está gastando um rio de dinheiro com algo que não deveria, chamado um monte de remédio? A gente tem que pensar em tudo, analisar. Senhor, tem alguma coisa que está errada? O Senhor não tem se agradado da minha atitude, da minha maneira de andar, falar, caminhar? E aí você tem que perguntar, você tem que ser sincero, sincera. E o Espírito Santo vai te guiar a toda a verdade. Mas essas coisas, você não pode ficar só esperando que alguém, ou o profeta, você pode chegar diante do Espírito Santo de Deus. E ele vai te revelar toda a verdade, ele vai te guiar a verdade. E aí que está a questão, porque se o texto diz que Deus se preocupa com o solitário, Deus se preocupa com aquele que hoje está viúvo, viúva,
Deus se preocupa com aquele que hoje está no lar e não tem mais o pai ou não tem mais a mãe. Deus sabe de tudo e conhece tudo. O que Deus diz que vai fazer é que esse solitário, essa solitária, ela vai viver em família. Ele ainda vai trazer toda a libertação àqueles que estão presos, gente, em guilhões. Meu Deus, eu dou glória a Deus por uma palavra linda, maravilhosa e tão profética como essa. Agora, querido, para nós fecharmos aqui, aleluia, oh glória a Deus, oh, ande, como é que é? Ande em linha com a palavra de Deus. Ele ousou, o inimigo da nossa alma, ele ousou, veja bem o que eu vou falar, ir a um lugar intocável, chamado sede da fidelidade. Por isso, eu e você, como igreja, se nós não estivermos enquadrados nessa palavra, se nós não formos realmente, de fato, praticantes, aí fica difícil. Mas quando você abraça de todo o seu coração, guardei a tua palavra para não pecar contra ti. Você guardou? Ótimo! Então o que vai acontecer se você assim o fez? Claro, está escrito. Ele está dizendo que vai trazer sobre você aquilo que tanto você precisa. E aí que está a questão. Mas, querido, não abra mão desta palavra, não abra mão de viver o que está escrito segundo aquilo que Deus está nos falando. Por quê? Porque Deus, Ele está dizendo que eu e você não vamos viver como solitário. Nós vamos viver em família, principalmente a família que é a igreja de Cristo. Ele, o próprio Deus que nos liberta de tudo aquilo que poderia estar nos prendendo e trará sobre você a resposta que tanto você almeja. Se a sua petição tem a ver com a sua família, se a sua petição tem a ver com o seu espiritual, se a sua oração tem a ver com aqueles que você ama e conhece, a resposta de Deus virá, não tardará, vai ser hoje, porque o Deus que você serve, o Deus que a gente serve é o Deus de já. Você crê? Você pode dar glória a Deus? Então se manifeste, meu querido, porque essa palavra é para você, é para mim, é para nós, que hoje o Espírito Santo escolheu a dedo. Eu não fico nem esperando, se vocês observar. Alguns esperam, vou esperar entrar um, vou esperar entrar o teu querido, não vou esperar nada, vou lançar a palavra. São 4 solos, o bom coração, o Espírito Santo vai escolher, vai semear nesse bom coração, e essa boa terra vai ser germinada pela palavra. Meu intuito não é esperar seguidores, meu intuito é lançar a palavra do Senhor. Se você aceita, se você está dando ouvido, é claro que terá efeito para a vida espiritual. Qual é o segredo? Gente, o segredo de você hoje não entrar no caminho da murmuração ou de rebeldia é guardar o teu coração. Enquanto alguns, olha o que eu vou dizer, não vou entrar nesse caminho, mas você vai ver que, como Deus é lindo. Enquanto alguns querem guardar o sábado, não é guardar o sábado, mas é guardar o coração. E guardando o coração, para não se rebelar e não pecar contra Deus, tudo que eu, você, nós como igreja de Cristo precisamos, sabe? Precisamos é possuir um respeito profético por aquilo que Deus diz na sua palavra. Então a palavra hoje para mim e para você é essa: renuncie toda raiz de rebeldia. Rejeite, meu querido, viver isolado. Aceite viver em família, principalmente a família chamada Igreja de Cristo. E a unção de prosperidade que Deus tem reservado para você, para mim, para todos nós que somos Igreja de Cristo, vai te alcançar, vai prosperar, vai se multiplicar e você experimentará
esta unção sem limites da parte do Senhor, que Ele hoje entrega a você, que aceita o que está escrito na palavra, o que foi proferido e profetizado em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus te dê uma noite de paz. Que o Senhor venha ser o braço forte. Que o Senhor venha pôr em retirada por 7 caminhos tudo aquilo que o inimigo semeou, quis semear, em nome de Jesus. Que você tenha de Deus hoje a bandeira da vitória. Que você se levante, exalte, glorifique, adore o Senhor na beleza da sua santidade. Que você entenda que Deus está te livrando, nos livrando de todo o caminho de murmuração e de rebeldia. Você crê? Aceita essa palavra? Então, Deus te abençoe em nome de Jesus. Amanhã, se Deus nos permitir, eu volto com a live Café com Deus. Café com Deus, e sempre à tarde para a noite, você sabia, de domingo a domingo, então não tem desculpa. E se você ainda preferir, que você entrou hoje, está me conhecendo hoje, então muito prazer. Meu nome é Reginaldo, sou ministro do Evangelho. Deus tem me dado a sua igreja com ministério apostólico. Porém, se você quer ver as outras lives, segunda, terça, ou quarta, ou quinta, ou sexta, ou sábado, domingo, você vai no meu canal no YouTube. Depois eu deixo aí para você ir lá vendo o que ele falou na segunda, o que Deus falou através dele na terça, entendeu? Fique à vontade, Deus te abençoe. Se puder, eu te agradeço. Compartilhe, porque esta palavra é mudança, e principalmente mudança de atitude em nome de Jesus. Amém, querido? Então, deixa eu falar uma coisinha rapidinha aqui a todos vocês, principalmente a nossa irmã Luísa do Carmo, que está pedindo para orar pela família dela. Ô, querida, Deus é a sua resposta, como hoje ele falou. E hoje a resposta é simples: guarde teu coração, apresente essa família, deixa Deus ser Deus, deixa Deus agir. E outra coisa, logo logo eu vou ver a irmã Luísa cantando o quê? O hino da vitória. Oxalá que seja hoje e que ela possa, em nome de Jesus, dar o testemunho, porque se creres, verás a glória de Deus. Amém? Recado dado. Deus abençoe a todos vocês. Boa noite. Shalom.